Em Brasília, o feriado de carnaval para deputados e senadores só termina no domingo. No Senado, o primeiro compromisso na agenda é uma sessão não deliberativa marcada para segunda-feira, dia 19. Esse tipo de reunião é reservada para falas de parlamentares e não acontece em votações. Já na Câmara, a primeira agenda oficial é somente na próxima quarta, 21 de fevereiro, quando está prevista uma reunião da bancada feminina com órgãos parceiros para fazer um balanço dos avanços obtidos no ano passado e debater as perspectivas para a sessão legislativa de 2024. Adalberto Piotto, boa noite, prazer estar ao seu lado de novo. Será que assuntos importantes como a medida provisória da reoneração da folha de pagamento, um tema que tem gerado embate entre o governo Lula e várias bancadas do Congresso, vai ficar para depois? Tudo bem, né? Não tem pressa, Piotto. Adri, prazer tê-la aqui também, boa noite a você. Augusto, bem-vindo de volta da folga do Carnaval, né? Muito obrigado, Pedro. Silvio, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham, é um escárnio o que o Congresso faz estendendo a folga. São brasileiros diferentes dos outros brasileiros, são trabalhadores diferentes dos outros trabalhadores. E não é por falta de trabalho, não. Tem muita coisa atrasada lá. Além dessa questão da reoneração, que o governo colocou a reoneração da folha de pagamento, que colocou numa medida provisória, aliás, uma manobra completamente esquisita, num primeiro momento. Depois se entendeu, para ganhar tempo. Uma medida provisória normalmente tem, aliás, esse é o rito de uma medida provisória, tem força de lei assim que publicada. Não, mas colocou que só passaria a valer em 1º de abril, para dar tempo da negociação com o Congresso Nacional. E para isso o governo vai lá e vetou 5,6 bi do orçamento de emendas dos parlamentares. Essa discussão toda passa pela, talvez podemos chamar assim, de omissão de Rodrigo Pacheco, que deveria ter devolvido essa medida provisória, porque o Congresso tinha acabado de se manifestar sobre a questão da reoneração ou da desoneração, pela prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, ou seja, para vários setores. Mesmo assim, o Congresso ficou nessa conversa durante o recesso, voltou do recesso, esse assunto não foi decidido e agora foi postergado, sabe-se lá, para outra semana. Mas não é só isso. As duas casas têm muita coisa que responder uma para a outra, inclusive com elas decidindo responder à sociedade. Tem um projeto no Senado que já foi aprovado, que é sobre justamente conter o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, que proíbe que um juiz apenas por decisão monocrática vá lá e sobreponha-se na decisão dele ao que já foi decidido pelo Congresso Nacional ou pelo Executivo. Teria que passar pelo Pleno do Supremo. O Senado já aprovou, a Câmara não quer se manifestar sobre esse assunto por decisão de Arthur Lira. Aí tem um movimento contrário. A Câmara já decidiu sobre a questão da saidinha temporária de presos. O Senado só recentemente votou, na verdade, numa das comissões e também um projeto de urgência. Como esse tempo todo não vai ter sessão agora no Congresso, deixa de contar esse prazo. Não se tem nem a data em que o Senado vai votar esse assunto. Como fez a alteração, vai ter que voltar para a Câmara. Ou seja, não é por falta de trabalho. Agora, eu tenho que dizer e reconhecer que parece que isso não muda em nada o comportamento dos parlamentares, porque todo ano eles postergam a volta ao trabalho, aumentam seus próprios feriados, deixam de trabalhar, deixam de votar medidas importantes que já estão lá aguardando pela votação deles, e no ano seguinte eles fazem a mesma coisa. A gente reclama lá, reclamamos agora, eles vão continuar fazendo a mesma coisa. É uma dessintonia do Congresso Nacional em relação à realidade brasileira, que é aviltante. Daí por isso que eu chamei de um escárnio. Mas enfim, vamos continuar cobrando e quando você tiver acesso ao seu parlamentar, diga a ele que ele precisa trabalhar ou que ele precisa pressionar os dois presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara, para fazer a convocação e todo mundo trabalhar. Porque, olha, os brasileiros têm trabalhado todo dia. Como boa parte, inclusive os que tiveram folga, também voltaram hoje, quarta-feira. Por que o Congresso só vai ter uma reunião que realmente vale alguma coisa na quarta-feira da semana que vem? Não tem explicação. Silvio Navarro, boa noite de quarta-feira para você também. Bem-vindo, legal estar ao seu lado nessa bancada. Não tem nenhum assunto importante para os parlamentares tratarem, né? Afinal de contas, o Brasil está ótimo, não está, Silvio? Sobram assuntos, né? Boa noite para você, Adri, Ana, Augusto Nunes, meu irmão, de volta à bancada. Boa noite, Piotto. Boa noite para quem está aí do outro lado da tela. Olha, o Piotto citou alguns exemplos claríssimos de como o Congresso poderia já estar trabalhando hoje
hoje, no mínimo depois do meio-dia, respeitando determinadas tradições da quarta-feira de cinzas. Mas não, eles vão estender a folga, retornarão na semana que vem, provavelmente na terça-feira, no caso do Senado, porque o Senado só tem expediente formal, e isso foi determinado nessa legislatura, de terça a quinta. São só 3 dias de trabalho. A Câmara dos Deputados, por exemplo, não só tem assuntos deliberativos, medidas provisórias que caducam, assuntos de interesse do Palácio do Planalto, de interesse dos próprios deputados nas agendas das comissões temáticas, como tem, por exemplo, que decidir o destino de parlamentares que foram parar no Conselho de Ética, mas todo mundo parece que já esqueceu. Quem se lembra que na virada do ano, em dezembro, o vice-presidente do PT, o Quaquá, deu um tapa no rosto do Messias Donato, por exemplo, dentro do plenário, deputado capixaba, e nada aconteceu com ele. Disseram, não, após o recesso parlamentar, nós vamos tratar desse assunto e de outros assuntos que estão aqui no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Nada foi tratado. Provavelmente será esquecido depois da volta dessas férias, mini férias de carnaval. E aqui registro um ponto importante, esse aqui é um ano par. Em ano par o Congresso trabalha muito pouco, trabalha praticamente só metade do ano, porque em junho começam as festividades do São João, principalmente no Nordeste do Brasil, e os deputados não estarão lá, já estarão em pré-campanha, e depois em campanha, é ano de eleição municipal, ou são candidatos a prefeito, ou tem padrinhos e apadrinhados concorrendo à eleição municipal, como prefeitos e vereadores. Essa base eleitoral é muito importante para o deputado em 2026. Ou seja, é um calendário curto de uma Câmara que gasta muito dinheiro, de um Senado que gasta muito dinheiro e trabalha muito pouco. Tem também temas relacionados ao Supremo Tribunal Federal para deliberar no caso dos senadores, mas eles não gostam quando a população diz que tem percepção de que são um pouco preguiçosos. Bem-vinda também, Ana Paula. Boa tarde para você aí nos Estados Unidos. É realmente revoltante, não é? Mas essa folga mega estendida dos parlamentares parece não mudar no Brasil, hein? E uma folga, né, que é coberta com o nosso dinheiro, né, Adriana? Boa noite. Boa noite, Silvio, Piotto, meu mestre Augusto Nunes. Estávamos com saudades e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Adriana, eu quero trazer aqui além, né, disso tudo, da folga sempre prolongada, como o Piotto e o Silvio também falaram, né, um congresso que trabalha ali 3 dias, de terça a quinta. Nós tivemos a declaração do Lula em novembro do ano passado, uma declaração reclamando da quantidade de feriados prolongados e que isso prejudicou o PIB, né, do ano passado. Ele afirmou que em 2024 muitas folgas cairiam no fim de semana e que isso poderia auxiliar a economia do país. Aí eu abro aspas aqui para o Lula, em novembro do ano passado. Esse ano teve muito feriado prolongado. O ano que vem, os feriados cairão todos no sábado. Isso significa que o PIB vai crescer um pouco mais, porque as pessoas vão ficar mais a serviço do trabalho. Pois é, mas o que adianta, né? Claro que isso é uma falácia, né? Pô, já até porque estávamos falando outro dia aqui dos pontos facultativos no Brasil, essa outra jabuticaba brasileira, mas o que adianta, né? Mesmo se todos os feriados caíssem no sábado, se o Congresso não trabalha, se o Congresso não passa reformas, se o Congresso engaveta muitos projetos que poderiam alimentar as engrenagens econômicas e sociais do país, né? Falávamos ontem aqui, são 33 milhões de pessoas sem água potável no Brasil, são 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, quase metade da população do Brasil sem saneamento básico. Enquanto isso, emendas parlamentares, 8 milhões, parte de 8 milhões de reais parte veio de emendas parlamentares que foram cair exatamente em escola de samba. O que adianta não ter feriado? O que adianta o povo trabalhar de sol a sol? O agro, por exemplo, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhadores de sol a sol, se o Congresso não trabalha como deveria trabalhar, Adriana,
como o nosso dinheiro paga. Esse é o mais importante. O nosso dinheiro não paga apenas os salários dos parlamentares. Paga carro, paga o combustível, paga assessores, paga terno, paga apartamento funcional, paga viagem, paga tudo. Paga tudo. Então, desculpa para não trabalhar de segunda a sexta, não tem. Não tem, Adriana, tá? E mais um ponto que a gente vai ter que começar a cobrar, porque acabou o carnaval, daqui a pouco vem o quê, né? O Silvio disse, vem as festas de São João no meio do ano, mas aí daqui a pouco vem a Páscoa. Aí daqui a pouco vem não sei o quê, o feriado de não sei o quê, a consciência negra, a consciência isso, a consciência aquilo. Então, o que adianta o povo trabalhar se o Congresso não trabalha? É uma verdadeira banana para a gente, e a Ana citou a fala de Lula sobre feriados, a gente resgatou aqui, vamos acompanhar. Esse ano teve muito feriado prolongado. Exageradamente, esse ano teve muito feriado prolongado. O ano que vem os feriados cairão todos de sábado, significa que o PIB vai crescer um pouco mais, porque as pessoas vão ficar um pouco mais a serviço do mundo do trabalho. Mestre Augusto Nunes conosco aqui no estúdio. Tudo bem, Augusto? Sempre Tudo uma bem, alegria Adriana. estar ao seu lado. Só a gente não Prazer tem é essas meu. folgas boas, não é? Prazer é meu, não, Lula. Obrigada. Já chego ao Lula. Piotr, meu compadre, é um prazer, boa noite. Ana, minha parceira querida, um beijo. Silvio, meu irmão, boa noite a você que nos acompanha. Eu já disse aqui que o Lula, falar em trabalho, é uma coisa muito estranha, porque ele não tem emprego regular desde 1976 ou 7. O Silvio, que é a nossa enciclopédia, né? Como eles agora usam. O Silvio sabe qual foi o ano exatamente que ele descobriu o mundo maravilhoso dos dirigentes sindicais. Aí você não faz nada. Você vive de conversa, literalmente. Vamos lá. Ele diz que tem muito feriado, né, no país. E o dele? Ele por acaso está trabalhando? Não. Além do Congresso, o Congresso ele pelo menos explicita, né, a vagabundagem. Não vamos trabalhar. E os outros? Houve alguma sessão do plenário do Supremo ou tem algum ministro votando, oficializando equívocos, né, com o voto a decisões monocráticas? Né? Eles põem lá um sujeito que é o interino, que fica resolvendo todos os problemas, e também não trabalham. Executivo, Legislativo e Judiciário. Num ano eleitoral como este, sempre foi assim e vai se repetir. Eles param em julho, como lembrou o Silvio, por causa das festas juninas. Você tem de comemorar com as bases. E não voltam mais. Seja qual for o problema a decidir. Eles não voltam mais. Então, eles não voltando, vocês acham que aparece alguém no gabinete deles? Algum dos 60 assessores que cada um tem vai aparecer? Não. Portanto, eles conseguiram inventar o seguinte: todo fim de semana, para o Poder Legislativo, é feriadão. Feriadão, está institucionalizado. De sexta, eles chegam terça de manhã, no fim da manhã, a Brasília, os que vêm de outros lugares. Eles vão embora quinta à tarde. Portanto, eles ficam sem fazer nada da manhã de sexta até a manhã de segunda. Segunda, eles voltam sem trabalhar. Então, é a vida que eles pediram a Deus e nós pagamos. Então, é isso aí. Lamento muito que tenha deixado de ser contravenção. Deveria ser crime mesmo a vadiagem. Isso é um caso de vadiagem. De vadiagem. O ponto facultativo é o que eles têm segunda-feira e sexta-feira. Pode trabalhar, mas não é proibido trabalhar, não. Mas você escolhe, pode não trabalhar. Vocês acham que algum deles
vai querer trabalhar? Pois não trabalham nem durante crises. Vão trabalhar agora quando vai se aproximando uma festa junina, porque ele diz assim, acabou o carnaval, já começou o preparativo para São João.